Olá pessoal, tudo bem? Sou Flávio Nunes e hoje eu quero fazer um desenho junto com vocês utilizando o Onshape. Aqui é um projeto inicial que eu faço na minha disciplina Desenho com auxílio do computador e é um redutor de velocidade com suas respectivas partes. Então nós temos aqui a carcaça que foi retirada e as engrenagens, o eixo. Podemos fazer uma animação aqui. Então, temos aqui a animação do sistema rotacionando. E podemos ver alguns detalhes como os parafusos, as engrenagens funcionando aqui, interagindo, o rolamento ali no fundo. E todos os componentes dessa máquina. Mas o objetivo da aula de hoje não é construir esse redutor. Então, fica aí o desafio para os telespectadores, né, quem acompanha o canal, que se bater 2.000 visualizações, eu vou fazer uma playlist mostrando como construir esse redutor do zero. Mas o desafio da aula de hoje é construir essa polia, tá? Então é uma peça relativamente complexa, então eu vou usar ela. Vou desenhá-la utilizando o Onshape, mas não me focando em praticidade no desenho, sim buscar a maior quantidade de ferramentas para destrinchar e apresentá-las da melhor forma possível para vocês, tá? Então esse aqui é uma polia, e aí, primeira coisa, quando a gente vai fazer um desenho como esse, é buscar uma estratégia. Então a estratégia que eu proponho aqui é que nós utilizamos ferramentas de simetria. O que seria isso? Nós vamos desenhar primeiro uma parte do desenho, que seria essa parte direita aqui, ó. Desculpem, essa parte direita. Depois espelhar para o lado esquerdo. E em seguida usar o comando rotacional para fazer o desenho completo, tá? E em seguida nós vamos fazer o rasgo de chaveta e esses furos aqui. Então é um desenho bem complexo, como foi dito, mas vamos tentar. Então, primeira coisa, temos que voltar lá no software Onshape. Lembrando que o Onshape é um software de desenho de projetos que funciona no navegador internet. Então isso traz uma vantagem aí, não precisa instalar nada, é só fazer uma conta e começar a usar. Toda vez que vocês quiserem voltar, tiverem perdido por algum motivo, eu recomendo vocês clicarem nesse ícone aqui, Onshape, e aqui é a sua área principal. Tem vários projetinhos que a gente fez, mas eu vou criar uma nova pasta chamada vídeo. E dentro dessa pasta eu vou criar, dentro dessa pasta vídeo, eu vou criar, dos cliques, vou criar um novo documento chamado Polia 01. Estamos iniciando aqui a plataforma. Eu vou pular alguns conceitos básicos, como criação de sketch, manipulação de vistas, porque vocês podem encontrar essas informações no outros vídeos do canal. Então a gente vai escolher o plano frontal, vai criar um sketch, vai apertar a letra P para apagar os planos e apertar a letra N para ver a vista normal. Feito isso, eu vou dizer que essas primeiras linhas que eu vou construir vão ser linhas de referência, de construção. Então eu clico nesse ícone aqui, para dizer que minhas linhas são de construção, e logo em seguida escolho uma reta. Então, essa primeira parte aqui são as linhas de simetria. Eu vou digitar que é 40, novamente pegando uma linha de referência, e agora aqui, ó, detalhe, essa linha de referência que eu estou pegando aqui, ela tem que ter uma altura, e eu vou botar aqui genericamente uma altura qualquer, vou deixar essa mesmo. Não é uma linha de referência, a gente saiu do comando, então eu vou dizer, essa linha aqui é uma linha de referência. Agora sim ela é uma linha de referência, e o Onshape tem uma vantagem, que é o seguinte: quando eu clico daqui para cá, eu estou pegando essa dimensão, mais de 57. Mas se eu puxar para baixo, abaixo dessa linha de referência que eu cliquei, ele entende que isso é um eixo. Então ele pega o diâmetro. Então aqui agora ele está mostrando o diâmetro
E não os 50 e sim 114, dizendo que é o diâmetro, tá? Então eu vou deixar esse primeiro diâmetro aí e vou voltar ao desenho. Esse primeiro diâmetro, essas primeiras duas linhas de referência foram essa, que é a do eixo, e essa aqui, que é a altura máxima do nosso desenho. E ficou a altura máxima do nosso desenho, que é os... Por isso que foi 40 agora há pouco, por 356. Então, bora voltar lá. 356 de diâmetro. Então, pode ver que ficou o diâmetro grande aqui. Logo em seguida, ajeitando o desenho aqui. Então, ficou 40 por 356. Então, em seguida, eu vou fazer de maneira totalmente sem assim, um critério aparente o contorno do desenho. Isso é uma estratégia, a gente pode usar várias estratégias, mas para facilitar já o entendimento, eu vou fazer isso. O que eu vou fazer? Eu vou fazer essas linhas aqui, ó, esse contorno aqui. Errei aqui, mas aqui embaixo, esse contorno aqui. Tá bom? Então, pessoal, essa medida aqui já está colocada corretamente. E aqui é mais ou menos 70 a altura. Essa eu vou pegar como referência um pouquinho mais correta, esse 70 aqui. Então, vamos lá. Voltando para o OnShape. Essa linha aqui, eu vou colocar mais ou menos aqui. Em seguida, eu vou descer alguma coisa aqui. Puxar para cá para baixo. Puxar de novo, acho que é isso que é o desenho. Puxar aqui, puxar aqui. Acho que essa linha aqui não ficou, tá na horizontal, na vertical no caso. Puxa aqui, puxa alguma coisa aqui. Amarrei um pouco o desenho aqui. Puxei aqui e puxei aqui. Então, espero eu que as linhas estejam todas no plano certo, horizontais e verticais. Mas, bom, em seguida, eu vou dar essa primeira dimensão aqui. Daqui para cá, mede quanto? Mede 70. Então, vamos puxar aqui, ó. Eu peguei do ponto. Na verdade, eu tenho que pegar desse ponto para essa linha. Mede, olha só, 70. Então, já ajeitou o desenho. Em seguida, eu vou fazer a parte de dentro aqui. Então, eu acho que é alguma coisa aqui assim. Bom, ele fez o perfil que nós queríamos, mas não tem nenhuma medida certa. Agora é um pouco trabalhoso, mas a gente vai, voltando aqui, vai tentar matar as dimensões. Então, vamos começar aqui de baixo, ou de cima. Então, daqui para cá, tem uma distância que a gente vai dar. Novamente, não pode pegar do ponto, tem que pegar desse ponto para essa linha. Ele vai dizer que temos que ver que é 55. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Então, aqui, só pegando aqui embaixo, essa medida aqui é 55. 55. Perfeito. Então, tá feito. Essa medida, vamos pegar algumas medidas aqui. Essa medida aqui, a parte mais embaixo, ó, essa medida aqui de baixo, ela é o rasgo de chaveta. Aqui ó, nós temos um rasgo de chaveta, depois esse diâmetro de 44 aqui. Então, a gente vai pegar essa medida aqui, ó, que é o diâmetro de 44, e logo em seguida essa medida aqui que é 94. Então, vamos lá. Aqui, então, daqui para cá para baixo são os 44. E daqui de cima para cá para baixo são os 94. Muito bem. Já amarramos a parte de baixo. Outra medida que tem que ser determinada, sabe? Vamos começar aqui. Essa espessura aqui. Então essa espessura
A gente não sabe, botar para cá, a gente não sabe exatamente quanto é que é, vamos voltar no desenho. Essa espessura eu encontro bem aqui, 17. Porque é essa medida aqui que a gente está tentando descontar. Então aqui é 17 dividido por 2, Ctrl Z. Então aqui, o OneShape aceita cálculos simples, então 17 dividido por 2 são 8,5. Então essa medida é 8,5. Bom, essa parte daqui, opa, errei. Essa parte, vamos lá, essa dimensão daqui para cá para baixo mede quanto? Em diâmetro. Vamos lá ver? Então, essa parte aqui, a parte mais funda para cá, mede 240. Então, a gente bota 240. Então, bora só ajeitar essas medidas para ficar mais bonitinho. Deixar essa aqui mais próxima. Bom, tivemos algum problema aqui com relação, ele ajustou as linhas, mas a gente pode fazer o seguinte, esse ponto aqui a gente pode puxar para cá, assim. Então vamos dar uma ajeitada aqui. É isso. Uhum. Então, essa espessura aqui a gente não matou ainda, né? Essa espessura aqui a gente não matou. Então, essa espessura... Desculpa, eu errei. Essa espessura aqui é 17. Essa espessura que a gente botou que era 17 é 19. Vamos voltar aqui devagar, a gente repetir. Faz parte, tá, pessoal? A vantagem é que você pode editar o desenho. Então, essa espessura aqui, que eu falei que era 17 dividido por 2, é 19. Essa espessura aqui é 17. Então, bora ajeitar, né? Então, essa espessura aqui... Deixa eu puxar um pouquinho para cima essa cotagem aqui. Essa espessura aqui eu errei. Na verdade, são 19. Eu errei de novo, né? Vamos lá, são 19. Por isso que eu desenho. E essa espessura daqui para cá são 17 dividido por 2. Certo, muito bem. Então aqui a gente tem essa medida certinho. Vamos tentar medir agora essa profundidade. Essa profundidade aqui. Essa profundidade do topo até aqui embaixo. Então vamos tentar matar lá no desenho. Essa medida aqui, ó. Essa medida aqui. Eu vou botar, mas só para a gente saber o que eu quero dizer. Essa medida aqui. Não vai ser assim que nós colocaremos, mas vamos deixar aí. Então, essa medida é daqui para baixo, aqui, que eu quero saber. Então, o que acontece? Aqui é mostrado uma altura que já foi colocada de 356 e logo em seguida tem uma medida de 312. Só que 312 é até o meio desse cabo que vai para dessa circunferência aqui, ó. Essa circunferência representa um cabo que vai encaixar nessa nossa polia aqui. Então, esse cabo, deixa eu dar um zoom aqui. Esse cabo mede 14. Então aqui é 14. E a metade de 14 são 7. Então vai ser 312 menos 7 daqui para cá, que é a metade. Só que tem 7 desse lado e 7 lá da simetria do outro lado. Então vai ser 312 menos os 14. Ficou um pouco confuso, mas é isso. Qualquer coisa podem voltar e rever o vídeo. Ou se eu estiver errando, a gente pode corrigir no transcorrer dos próximos capítulos aqui do vídeo. Então aqui vai ser 312 menos 14. Ficou mais ou menos assim.
Acredito que aqui tem um erro, né? Eu não sei para que eu fiz esses cantos. O desenho sobe aqui, vem aqui e faz isso. Então vamos lá. Então aqui, acho que tem esse pontinho aqui é um pouco a mais, né? Então bora deletar essa linha da Command ESC. Esse cara aqui eu vou deletar. Esse cara eu vou deletar. Esse aqui também eu vou deletar. Esse cara eu vou deletar. E aqui eu vou puxar essa linha. Puxar essa linha assim. Já usar uma primeira ferramenta um pouquinho mais sofisticada. Daqui para cá eu vou deixar elas cruzarem de propósito. Só vou atentar um ponto, ó, que eu vou usar o comando chamado tesourinha, trim. Então a trim ele apara as pontas, ó, cortou aqui, certo? Então essa medida aqui, ó, ela tá solta, tá em azul. A gente tem que amarrar ela em algum momento. Ó, a gente pode supor não, né? A gente tem que descobrir qual é esse valor. Mas de propósito, eu vou deixar esse valor em aberto aqui, para a gente voltar nesse sketch e ter essa habilidade, esse ponto de poder testar a configuração do que está acontecendo. Então, agora eu vou usar um primeiro comando, que é o comando espelho, que é o mirror. Esse ícone aqui, ó, espelho. Então, como ele funciona? Você escolhe um plano de referência, depois você escolhe as entidades a ser espelhada. Então, o que eu quero espelhar? Eu quero espelhar essa linha, essa linha, essa linha, essa linha e essa linha. E logo em seguida, essa aqui também. E aí você vai fechando o desenho do outro lado. Ficou um pouco confuso, eu vou repetir, dar Ctrl Z, voltar até onde a gente parou. Então, o desenho está aqui. Eu vou só fazer mais um corte aqui, me permitam. Eu esqueci de cortar aqui. Pronto, agora sim. Então, o que acontece? Essa aqui está solta, né? Então, eu vou usar o comando espelho. Novamente, comando espelho. Ele vai escolher eu vou escolher um eixo. Então, eu quero espelhar em relação a essa linha de referência aqui. E aí, você pode... No OneShape tem dois processos de seleção, assim como qualquer software CAD. Se você selecionar, clicar no botão esquerdo do mouse e puxar para baixo, fazer esse retângulo, tudo que engloba o retângulo é selecionado, consequentemente é espelhado. Dá um Ctrl Z. De novo, espelho. Se você puxar da direita para a esquerda o retângulo, tudo que toca pelo retângulo, toca nesse retângulo em amarelo, é espelhado. Isso me poupa o trabalho de escolher linha a linha. Então, vamos lá. Então, tá aí. Foi espelhado todas as peças. Vou botar vista frontal. O legal de ter feito dessa forma, e é por isso que eu escolhi fazer assim, se você mudar qualquer dimensão, por exemplo, essa dimensão aqui de 17, eu quiser mudar para 20, ele muda o desenho completamente. Vai sempre estar espelhando. Por exemplo, aqui eu mudar para 30, ele fecha um pouquinho, certo? Então, aqui, por exemplo, eu quiser mudar para 75, ele pode mexer. Se eu mudar para 60, que é muito menor do que... Desculpa, se eu mudar para 50, que é menor do que 55, ele puxa, ó, como é que o desenho fica. Mas vamos voltar para o padrão certo, que é 70. E beleza. Então a gente fez aí a primeira parte, nosso sketch. Falta fechar o desenho aqui na parte azul, mas vamos pagar esse preço. Continuando, eu vou sair do meu sketch 1 e está feito. Tem alguns detalhes em aberto, mas a gente vai deixar assim. O próximo passo, fazer o comando Remove. O comando rotação é esse aqui, ó, Remove. Você escolhe e ele tem um macete. Você clica, escolhe o sketch que você quer fazer a revolução. No caso são esses dois aqui. E você tem que sempre, isso aqui é um detalhe importante, dizer que a partir de agora você quer escolher o eixo. Então aqui, ó, escolhendo o eixo. E tá feita a nossa polia. Repetindo, Ctrl Z. Ctrl Z novo. Mais um Ctrl Z. Voltei aqui para o meu sketch.
vista isométrica aqui. Frontal. Puxar para o outro lado assim. Tá, assim tá bom. Então vamos lá. Rotação. Se eu escolher esse sketch e escolher um outro eixo, por exemplo, esse eixo aqui, ó, o que acontece? Ele faz a evolução em torno do eixo que eu escolhi, tá? Então eu vou cancelar esse eixo e vou escolher. Percebam que dois sketches estão selecionados. Clico aqui para escolher o eixo e faço a minha rotação. Show? Então a primeira parte do desenho está feita, a menos de um pequeno detalhe lá na edição nessa linha aqui que a gente vai descobrir daqui a pouquinho. Então acho que eu vou gravar. Vamos continuar então. Tá feito. Eu vou agora parar o vídeo e vou fazer um segundo vídeo mostrando que ele já está com 20 minutos, então a gente vai fazer um outro vídeo mostrando a conclusão da peça, tá? Então a gente vai concluir construindo o rasgo de chaveta e esses furos. Vejam o próximo vídeo.